Boa noite a todos que estão entrando aí. Meu nome é Lucas e já já iniciaremos aqui mais uma live com um assunto bem interessante, acredito que para todos os brasileiros, né? Nosso convidado de hoje é o Bruno Santos. Vou convidar ele aqui. Assim que ele entrar, parece que ele não entrou ainda. O Bruno, que é consultora na área de privacidade de dados, né? Possui bastante conhecimento aí na área e vai conversar com a gente, né, sobre essa nova lei. Aí ele entrou aqui, deixa eu só convidá-lo. Ok. Boa Ó, noite, Bruno. boa noite, tudo bom, Lucas? Bacana, e com você? Tudo ótimo, que bom. Estou muito feliz de poder participar com vocês aí desse bate-papo. Boa noite a todos Sim. os convidados aí. Bruno, já que a gente começou aqui no horário certinho, eu vou pedir que inicialmente você se apresente. Eu vou me apresentar aqui rapidinho para quem ainda não me conhece. Meu nome é Lucas Santos, eu sou analista de produtos da Séculos da Amazônia. E hoje nós estamos aqui com o Bruno Santos, ele vai se apresentar melhor para conversar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Fique à vontade, Bruno. Ok, muito obrigado. Então, bom, meu nome é Bruno Santos, eu sou advogado, formado pela PUC aqui de Minas Gerais, atuo como consultor de Data Privacy na ICTS Protivity, e, além disso, faço parte, né, da Comissão de Proteção de Dados da OAB, Seccional Minas Gerais, né, venho desempenhando esse papel de divulgar um pouco do compliance digital, que é a conformidade com essas novas leis, sobretudo a Lei Geral de Proteção de Dados. Muito bacana. Essa questão de dados, né, Bruno, é uma coisa que a gente ouve bastante de todos os lados e eu acredito que muitas pessoas não entendem muito bem, né, o que é essa questão de dados na internet, porque hoje temos diversos aplicativos, diversos sites, diversas empresas coletando dados de seus usuários e muitos desses usuários não sabem muito bem, né, como que isso acontece, o que isso pode acarretar. Então, inicialmente aí, eu gostaria que você explicasse para o nosso público aí o que é essa Lei Geral de Proteção de Dados. Ok, eu acho que você tocou num ponto que é super importante para a gente iniciar esse papo. Hoje, quando estamos aí com os nossos smartphones, né, nós compramos via celular, nós abastecemos usamos os aplicativos, né, que tem a nossa geolocalização. Nós temos outros tipos de aplicativos de redes sociais, e tudo isso vai deixando, vamos dizer assim, né, um verdadeiro avatar digital, que vai sendo construído sobre a nossa personalidade, sobre a nossa pessoa. Isso traz tendências de consumo, hábitos, né, até mesmo algumas indicações da nossa própria personalidade. E com essa virtualização da nossa vida, né, sobretudo agora nesse momento de pandemia, que estamos todos ainda mais conectados, esse avatar ele vai realmente formando um perfil de cada um de nós. E aí, seguindo uma tendência legislativa, uma cascata de legislações mundiais, houve a necessidade de se criar leis para padronizar a forma com que os dados são utilizados. E aí, dados, quando digo dados, em específico a Lei Geral de Proteção de Dados brasileira, a LGPD, que é motivo da nossa conversa nessa noite, ela fala de dados pessoais. Ou seja, essa lei ela vem para trazer limites no uso empresarial
dessas informações pessoais, criando responsabilidade para esses agentes que tratam esses dados, com dois focos principais. O primeiro é de dar segurança, ou seja, as empresas, a partir de agora, ao coletarem os nossos dados, elas precisam garantir que esses dados estão seguros, livres de acessos indevidos, de hacker ou de vazamento de dados. E, no outro polo, garantir que nós, como cidadãos, possamos conhecer o que é feito com esses dados. Né? Existe sempre aquela dúvida, né? Quando você vai numa drogaria, ou enfim, até hoje, até alguns comércios sempre pedem o CPF ou algum tipo de outro dado pessoal e você não sabe qual é a finalidade daquele uso. Essa lei vem exatamente para colocar limites nisso aí, nesse uso. Muito interessante. Ela está em vigor desde agosto, né, se eu não me engano, desse ano. Ela está vigente desde setembro de desde 2020. Setembro. Isso. E é muito claro, né, para quem navega na internet, não, tudo bem, que todos nós começamos a receber realmente diversas informações agora, né, perguntas, agora tudo tem que ser aceito pelo usuário, e isso tudo é graças a essa lei, né? Exatamente. Um dos grandes pilares dessa legislação é a transparência. Quando eu lancei aquele desafio, né? Será que nós, realmente, quando vamos numa drogaria, enfim, quando nós compartilhamos um dado pessoal, nós sabemos o que é realizado com esse dado? Qual o tratamento que é feito? Essa lei tem esse pilar da transparência. Ou seja, o que o site faz com os meus dados, com o meu login, quais informações que estão sendo coletadas e para quais finalidades. Essas informações, elas estão condizentes, elas estão adequadas ao que a expectativa das pessoas. Então agora realmente os sites, enfim, vão precisar de trazer essas informações para garantir para a gente, né, para todo titular de dado, o que realmente é feito com aquelas informações. Bacana. E aí você entrou já nessa questão dos pilares. Quais são assim, os principais pilares da LGPD? Bom, eu destaco o pilar da segurança, que eu tinha compartilhado. Temos hoje um aumento dos ataques cibernéticos, né, do acesso indevido a dados. Temos aí um crescimento mesmo da criminalidade, acessando dados financeiros, dados bancários, enfim, até mesmo redes sociais das pessoas. Então, essa lei ela exige que todo controlador de dado ele tenha segurança ao tratar o dado. Isso eu acho que é um dos principais pilares. Outro pilar que eu já comentei também é o da transparência. Vai ser necessário que as empresas coloquem de forma transparente quais são as finalidades e qual é a coleta desses dados, né, para que esses dados são utilizados. De outra forma, outro pilar é ter a adequação da coleta com a finalidade. Né? Sempre houve um estranhamento de muitos formulários, né? Eu acredito, Lucas, que você já passou por isso. Aqueles formulários extensos, você vai fazer enfim, vai numa escola de inglês, e aí tem um formulário de 3 páginas sobre a sua vida, sobre os seus gostos, sobre suas preferências. Será que isso realmente é adequado à finalidade que é fornecer a aula de inglês? Então, eu trouxe um exemplo aqui, hipotético, mas esse é um outro pilar muito importante. A proporção entre o que é necessário e o que é coletado, né? E, por fim, eu não vou me estender muito nos pilares, são vários, né? Eu tenho o artigo 6º dessa legislação, traz vários princípios, mas eu destaco também a minimização, que é exatamente, né, a gente fala o minimalismo de dados. Os sistemas, sobretudo esses sistemas informatizados, eles tinham uma lógica, que era quanto mais dados o sistema coleta, ou seja, quanto maior vamos dizer assim, o formulário, melhor. E agora não. Essa lei traz como um pilar que é necessário minimizar a coleta dos dados,
coletar apenas o que é estritamente necessário para cumprir a finalidade daquele serviço que se propõe. Muito bacana. As empresas vão se tornar mais responsáveis, né, de certa forma, com essa questão da coleta dos dados, né? Aonde que estão os dados desse cliente, o porquê que esses dados estão sendo coletados. Eu vejo realmente que era necessária essa legislação, porque as coisas estavam saindo um pouco do controle ali, né? Me lembra até, no momento aqui agora, aquele documentário na Netflix, que está causando muito burburinho aí, do dilema das redes sociais, que um dos entrevistados lá deixam bem claro que se o serviço não é pago, o produto é você. E como que você está pagando aquele serviço, né? Com seus dados. Exato. São dados que as outras empresas vendem, compartilham, utilizam para te mandar diversas formas diferentes de marketing, que pode sim ser feito de uma forma saudável, mas que era necessária toda essa legislação, né, em cima desses dados. Exatamente. E... Você citou esse documentário que eu também recomendo a todos que estão nos assistindo, Dilema das Redes, né, que está disponível na plataforma da Netflix. E um ponto importante, né, um ponto que me chamou bastante a atenção é o uso dos algoritmos. Hoje nós temos, né, a inteligência artificial, os algoritmos, que vão cruzando essas bases para nos tornar realmente reféns, em muitos casos, né, desses cliques, né, dessas propostas com base nesse nosso avatar. E é interessante que estamos vivendo uma era que isso, inclusive, tem sido utilizado contra as próprias pessoas, o que essa lei vem combater, né? É legal usar os dados, é importante, sim, e esse é um ponto. A lei ela não vem, em momento algum, para impedir que as empresas utilizem ou que as pessoas compartilhem, não. Ela veio colocar limites. Ou seja, eu vou compartilhar os dados, eu quero a prestação de vários serviços, mas de forma nenhuma. Eu não quero ser enganado, né? Eu não quero estar no escuro. Eu não quero que os algoritmos estejam me manipulando, por exemplo, se eu não tenho consciência que eu permiti que os algoritmos me mandassem ali, né, que a inteligência artificial me mandasse ali enfim, a propaganda, o marketing ou as informações direcionadas, tá? E aí só uma outra coisa, né? Eu falei dos algoritmos, né? A inteligência artificial não manda nada, né? Quem manda é as pessoas que estão por trás daquela tecnologia. Ela bem utilizada, ela eu falo assim, ela é um grande... Ela é importantíssima para o nosso futuro. Sim, sem dúvida nenhuma. E nessa questão de dados, assim, existe uma classificação para o que é dado, uma classificação desses dados dentro da lei? Sim, sim. Nós temos no artigo 5º, nós temos ali as principais definições. Temos 3 grandes blocos, né? O primeiro seria a de classificação do dado pessoal. O que é dado pessoal para a legislação? É toda informação que possa identificar uma pessoa natural. Então, é uma informação que eu consigo identificar uma pessoa, é um dado pessoal. O segundo bloco, a segunda classificação, é o dado pessoal sensível. O que é o dado pessoal sensível? São aqueles dados que, de alguma forma, podem gerar, a partir do compartilhamento, uma discriminação. E aí eu cito, por exemplo, um dado de origem étnica, racial, ou de religião, ou um dado de saúde, ou até mesmo uma opção sexual, algum dado que possa ser utilizado por pessoas não esclarecidas para fins discriminatórios. E o terceiro e o último grande classificação são os dados anonimizados, que são aqueles que, apesar de serem coletados de pessoas naturais, eles, a partir de um tratamento, né, a partir de tecnologia, perde a ligação desse dado com a pessoa. A gente tem, por exemplo, aquelas pesquisas, né, X% dos consumidores
não gostam de determinado produto ou de não gostam de determinado candidato. Esse dado ele acaba se tornando anonimizado e ele acaba não sendo, a partir de algumas técnicas, não atrelado a uma pessoa. Então são essas três grandes classificações. Bacana, bacana. E em relação assim aos nossos dados, né? Uma frase que a gente costuma ouvir por aí é: vou buscar os meus direitos, né? E aí, já que nós temos uma lei, quais são os direitos do titular, né, sobre os seus dados, seus próprios dados, né? Sim, sim. Esse é o grande, vamos dizer assim, é o grande ganho dessa lei. Além de garantir segurança, ela cria direitos, né? E quais são os direitos que essa lei trouxe, né, para as pessoas físicas? Trouxe o controle dos dados. Então agora o nosso controle, né, o controle dos nossos dados, ele vai ser devolvido ao titular. E aí a gente pode dizer que ele vai ter direito a acesso aos dados, a confirmação se esses dados estão sendo tratados, em algumas situações, se os dados podem ser eliminados ou corrigidos, também terá direito, né, a ter informação sobre o compartilhamento desses dados. Tem um outro direito, que é conceder ou não o consentimento e entender quais são as consequências de não conceder este consentimento. Interessante. Assim, mais por curiosidade, existem casos assim de pessoas que realmente buscaram esses direitos, entraram contra empresas e tiveram ganho de causa, assim, porque tiveram os dados tratados ou vazados de forma, vamos dizer assim, acho que não chega a ser criminosa, né? Mas de uma Sim. forma que não agradou ao proprietário dos dados, né? Ao próprio usuário. Bom, essa pergunta também é bem interessante. Existe uma crença que os direitos só poderiam ser exercidos a partir da LGPD. Não, a Constituição já prevê direito à privacidade e mais, o próprio Código do Código de Defesa do Consumidor também prevê algumas limitações ligadas à privacidade. Então, já era possível exercer alguns desses, vamos dizer assim, no judiciário, né, alguns direitos sobre privacidade com base nessas outras legislações. Então, temos algumas já decisões pautadas nessas outras legislações e agora, a partir de agora, acredito que nos tribunais haverá jurisprudência específica sobre esses dados, né? Sobre esses dados utilizados sob a ótica da LGPD. Bacana. E falando, sempre que sai uma nova lei, né, as pessoas, as empresas precisam se adequar. Falando da LGPD, quem precisa se adequar a essa nova lei, né? Bom, então, existe um mito muito grande sobre das empresas de tecnologia estarem sujeitas à lei e não às demais. E realmente isso não é verdade. Toda empresa que controla e processa dados, informações pessoais, está sujeita à lei. E aí nós temos, por exemplo, a lei, os dados dos funcionários, nós temos os dados dos clientes, pessoa física, ou de parceiros comerciais. Todos esses dados, independente se estão em plataformas digitais ou se estão em meio físico, eles acabam obrigando a empresa a se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. Então eu digo que qualquer uso que não seja doméstico de dado pessoal está sujeito à LGPD. Entendi. Abrange muita coisa, né? E como é feita essa fiscalização, Bruno, para ver se a empresa está agindo da forma adequada ou não? Porque assim, a gente tem as grandes empresas, né, que estão sempre aí sobre o foco de todas essas fiscalizações.
Mas e as pequenas empresas que entraram nos e-commerces agora, lançaram novos aplicativos? Existe uma fiscalização, vamos dizer assim, frequente em relação a isso? Ou é feito em algum momento determinado? Bom, nós temos ainda uma dificuldade, né, com relação à fiscalização, porque nós não temos ainda de forma oficial a ANPD, né, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Apesar de existir já uma portaria, enfim, de existir aí a questão da existência, não existe de fato essa autoridade. E isso acaba trazendo algumas lacunas sobre essa questão de fiscalização. Mas, hoje, atualmente, o Ministério Público e algumas organizações ligadas ao consumidor já têm se manifestado e, inclusive, entrado com algumas ações questionando algumas empresas, né, o uso dos dados de algumas empresas. Mas isso está bem concentrado naquelas empresas que fazem tratamento de dados em autovolumetria, né, e até mesmo de forma bem desconectada com as finalidades. Hoje, temos a legislação que prevê a multa de 2% até 2% do faturamento, num total até de 50 milhões de reais por infração, porém, eu entendo que nesse primeiro momento vai existir uma tendência muito maior de advertir, né, de dialogar antes de aplicar multas, exceto as empresas que realmente tratam dados numa volumetria muito grande e utilizam dessas tecnologias de decisão automatizada, essas big data, inteligência artificial, enfim. Essas sim, eu acho que elas vão ser mais alvo de fiscalização assim que essa autoridade estiver, de fato, executando o seu papel, né? Executando as suas funções. Bacana. A gente já pincelou algumas coisas em relação a essa minha próxima pergunta, mas eu acredito que o público, em geral, né, tenha muito interesse em saber realmente assim, como que as empresas podem recolher dados dos seus clientes, né, dos seus consumidores. Como, por onde? Bom, a legislação ela traz o que a gente chama de base autorizativa ou base legal. Ela trouxe, como eu disse no início, né, ela não vem para impedir, para impossibilitar o tratamento do dado. Pelo contrário, ela vem apenas para criar limites nesse uso. Então, ela permite, a partir de 10 bases legais, as empresas coletarem dados. E aí eu vou citar os principais dados, as principais bases, né? Seria, primeiro, o consentimento. Ou seja, quando eu, como titular de dado, autorizo você, Lucas, e a sua empresa, há séculos, a tratar o meu dado pessoal, você, como empresa, pode utilizar esse dado que eu concedi o consentimento. Só um ponto de destaque, que esse consentimento ele tem que ser livre, destacado, informado, ele precisa ser realmente um consentimento que informe os motivos do uso do dado. Então, as empresas podem continuar utilizando dados a partir do consentimento. Outra base legal autorizativa é o uso para cumprimento de obrigação legal ou regulatória. E aí vou citar exemplo do uso do dado do funcionário. Né? As empresas coletam dados de funcionários porque elas têm uma obrigação trabalhista, uma obrigação previdenciária, junto até mesmo ao Ministério do Trabalho, de coletar esses dados e prestar contas ao governo. Então, é uma outra possibilidade da empresa continuar. E aí eu vou destacar mais outras duas bases, que eu chamo de principais, que seria a base para fins de contrato ou procedimento preliminar a um contrato. Ou seja, você vai, por exemplo, financiar um imóvel, ou enfim, fazer um contrato de locação, você automaticamente, né, é inerente a essa sua vontade, compartilhar dados pessoais. E nesse compartilhamento, a empresa pode coletar o dado
porque é um procedimento preliminar ou um procedimento ligado a um contrato. E, por fim, existe também uma outra base, essa com uma extensão maior, que é a base legal do legítimo interesse, que as empresas elas podem utilizar dados pessoais para o legítimo, desde que tem esse interesse da empresa seja legítimo para finalidades proporcionais, adequadas e que respeite o direito e a liberdade das pessoas. Então, eu destaco essas bases autorizativas. Eu sempre pontuo que a lei realmente ela não impede, mas ela coloca responsabilidade, né? Para que as empresas realmente coletem dados e compartilhem com responsabilidade. Só compartilhar aqui um fato. Esses dias eu pedi um novo provedor de internet. E aí, para minha surpresa, Lucas, 2 dias depois, vários outros provedores estavam me ligando, me oferecendo o serviço. Né? Isso que essa lei quer barrar. Né? Em momento algum, eu autorizei que alguém falasse para o mercado que eu estava à procura de um novo provedor de internet. Então, eu já estava, eu já estava focado num provedor específico e fiquei surpreso que essa informação vazou, né, para outros concorrentes. Eu acho que é isso que incomoda o consumidor, o brasileiro, e não só o brasileiro, né, mas incomoda qualquer titular de dado, né? Sem dúvida nenhuma. E é uma coisa que até hoje, assim, eu acredito que por um período ainda vai continuar, que realmente é feito de forma indiscriminada, né? Eu vejo bastante. Os meus pais aposentaram recentemente, por exemplo. É impressionante o tanto que o telefone da casa deles começa a tocar, né? Se aposenta, não dá nem 1 hora ali que você está aposentado, já começa a financeira a ligar, banco a ligar. Todo mundo sabe realmente que você aposentou. Às vezes até antes de você, né? Dependendo de como que você estava acompanhando aquele processo ali. E era uma coisa que a gente via, né, bastante acontecer, essa questão de supermercados, grandes redes, saberem mais do consumidor do que ele próprio, né? Ele sabia o que você iria querer antes de você querer. E isso é uma coisa, assim, que realmente, quando a gente para pensar, incomoda muito, né? Porque tem a ver com a gente, né? Da nossa personalidade, é a nossa privacidade. Então é algo que eu acredito que todos nós temos que acompanhar e temos que entender e buscar realmente esse conhecimento, né? Sobre o que são esses dados, sobre essa lei, porque realmente é um assunto mais técnico, né? Realmente você tem que estudar, você tem que buscar entender o que está acontecendo. Mas eu vejo muito a nossa parte também, né, como consumidor, de cobrar isso e entender realmente o que estão fazendo, né, com os nossos dados aí nesse mundo da internet que está aberto a quase todos. Sem dúvida. E você falou só outra... um ponto que você falou que eu falo muito, hein, Lucas? Você já percebeu, né? Não, que bom! Mas um ponto que você tocou que eu não poderia deixar de reforçar é a cultura, né? Você falou, né? A gente precisa de ler, a gente precisa de se inteirar. Exatamente. O Brasil não tem uma cultura de privacidade. A lei europeia, né, que é a GDPR, ela já vem desde 95 com diretrizes muito específicas. Então lá na Europa, que essa legislação já está há mais tempo vigente, a legislação paralela, né, a LGPD, muito próxima, já existe uma cultura das pessoas de buscar a privacidade. No nosso caso, no Brasil, a gente vai construir isso a partir de agora. Então esse seu toque ele é muito importante. Teve uma pesquisa recente que entre cada 100 pessoas que usam aplicativos, enfim, apenas 3 conhecem a política de privacidade dos seus aplicativos. Então, né, naquela ânsia, a gente aceita tudo. Né? Em torno de 49%, essa pesquisa já é um pouco antes dessa legislação, mas 49% dos nossos aplicativos, eles de alguma forma, dos aplicativos mais baixados
da Google Store, por exemplo, da Apple Store e da Google Play, né? Google Play. Exato. Eles, de alguma forma, invadem nossa privacidade, ou eles pedem acesso à sua câmera, ou à sua geolocalização, ou à sua agenda de contatos, e a gente sempre está concedendo, né, esses acessos, e aí lá na política, nas entrelinhas da política, está lá, ó, vou compartilhar, eu vou vender, eu vou... É exatamente aquela sua frase, né? Quando é de graça, na verdade, seus dados estão pagando o serviço. Então, essa cultura, eu achei muito bacana isso que você falou. Se tem algo que eu acho que as pessoas devem levar dessa nossa live, olha, busca ler sobre isso, busquem ver esses documentários, né, realmente conhecer mais as políticas de privacidade, né, um macete que eu sempre dou, né, o que acontece? Você vai lá na sua política de privacidade, procura os pontos mais polêmicos, né? Eu até vi aqui que uma pessoa colocou, né? Os aplicativos, grandes partes dos aplicativos força a aceitar tudo. É outro ponto. Eles já estão descumprindo a legislação a partir de agora. Por quê? Né, essa pessoa, eu não vi o nome da pessoa, mas ele pode já até ingressar aí com uma ação judicial, se ele quiser. Porque esse consentimento, né, que ele não ele é falso, vamos dizer assim, né, ele é limitado, ó, eu aceito tudo, eu não aceito nada, ele é inválido pela lei. Por quê? Eu, para acessar aquele serviço, eu tenho que aceitar tudo. É isso que essa legislação não quer mais permitir. Ou seja, eu vou ter que trazer a finalidade. Eu estou pedindo acesso à câmera por quê? Eu estou pedindo Sim. acesso à localização por quê e para quê? Agora, se você quiser conceder, normal, tranquilo. Eu tenho até um amigo, só para forçar aqui uma outra situação, né? Eu tenho um amigo que ele falou comigo, cara, eu amo receber as propagandas, eu não vejo nada de errado com isso, não vem com essa lei aqui, me deixa eu continuar recebendo aqui enfim, os meus e-mails marketing, né? As minhas notificações. Eu falei com ele, cara, perfeito. O importante é você ter consciência do que está sendo feito com isso. E se você estiver de acordo, perfeito, não tem problema nenhum. Você só não pode ficar no escuro. Sim. Olha, teve também uma outra pessoa falou do legal design, né? Também que isso é excelente pontuação. Só mais uma coisa aqui, Lucas, acabei me empolgando. Pode ficar à vontade. Mas uma parte interessantíssima, né? É que as políticas, eu acredito que você já deve ter passado por isso, né? Elas não são convidativas, né, para você ler. Elas parecem ter sido feitas para você não ler. E aí é um ponto de melhora para as empresas, principalmente essas de aplicativo, né? Nós precisamos utilizar, criar políticas e avisos de privacidade que sejam convidativos, que sejam menores, né? Às vezes tem uma política de privacidade com 20 páginas. Quem vai ler isso? Então, isso é um outro ponto que eu acredito que essa autoridade vai vir para corrigir, tá? Eu tenho o caso de uma empresa que me manda alguns e-mails sempre que tem essa mudança, né, na política de privacidade deles. Eu acho muito interessante, porque eles te dão, né, o link para você ler a política inteira, mas eles deixam bem destacado quais são os principais pontos. Eles falam assim, olha, esses são os principais pontos dessa mudança. Caso você queira ler o texto completo, tem o link aqui. E eu acho isso uma forma bem interessante, né, de lidar ali com o consumidor. Respeito, né? Então, respeito a você, mostra que realmente assim, o jogo é limpo, né? Não queremos fazer nada que as duas partes não conheçam, né? Exatamente. E só voltando um pouquinho naquela questão dos aplicativos, eu acho muito legal isso que você falou, da gente ter consciência, né, daquilo que a gente está realmente dando a permissão. Porque alguns aplicativos, eles realmente nos forçam a aceitar tudo, mas outros aplicativos precisam de determinadas autorizações para funcionar daquela maneira. Se você quer utilizar aquele serviço, você aceita. Agora, se você não quiser, você tem toda a liberdade para não aceitar, né? É só para frisar isso daí em questão aos aplicativos. Se você é um aplicativo de fotos, né? Você não quer dar acesso à câmera? Não tem como. Exatamente. Mas o que não pode fazer é a gente fala, né? A venda casada, né?
eu sou um aplicativo, eu te dou acesso a isso, mas te tomo isso, isso e isso. Aí não. Sim, exatamente. E nem ter aquela questão que você falou também, né? Um aplicativo de fotos pedir assim, em determinadas situações pode até ser interessante que ele peça a geolocalização, mas tem que ter um porquê daquilo, né? O porquê que ele está pedindo aquilo. Ele vai colocar, sei lá, na legenda de onde que eu tirei aquela foto. Ok, agora se não for para nada, para que ele realmente está me pedindo isso? É interessante nós nos atentarmos para isso. Sim. Aqui, Bruno, tem duas perguntas acredito que é Eric, o nome dele. Ele perguntou se existe uma matriz dos controles necessários para manter a LGPD. Bom, é uma pergunta bem complexa para responder de forma mais simples, mas eu vou tentar resumir. Ok. Eric, né? Sim. Bom, então, Eric, é importante você você preparar a empresa para mitigar dois grandes riscos: o risco de vazamento e o risco de tratamento inadequado. E aí, dentro dessa esfera, é importante você ter controles de segurança da informação, e aí desde gestão de acesso, ou seja, quem tem acesso àquelas informações, como é o controle desses sistemas na parte de segurança, e por outro lado, também, além de ter essas medidas técnicas, né, de segurança, você também criar procedimentos para políticas e canais de atendimento ao titular. É uma outra boa prática que eu entendo que é importante para você ter controle sobre a privacidade. Parece que começou a Sim. chover aqui também, acho que tá, não sei se o barulho está incomodando aí. Eu tô ouvindo no fundo, mas para mim não está incomodando, não. E aí, Se só estiver para atrapalhando para terminar, né, alguém. essa questão de controles, então essas medidas técnicas organizacionais, medidas técnicas para os próprios sistemas e controles para você organizar tanto o direito dos titulares quanto o consentimento desses titulares. Eu acredito que esses 4 grandes blocos de controle são suficientes. Bacana. Pessoal, quem tiver qualquer dúvida pode mandar para a gente aqui na caixinha de perguntas. A gente vai buscar responder tudo. Mas o Bruno tem o Instagram dele também. Pode falar o seu Instagram aí, Bruno. E ele pode ajudar, né? Claro que tudo dentro dos limites da ajuda, né? Porque tem muitas coisas aí que entram no âmbito profissional mesmo. E o Instagram dele, pode falar. Bom, então, eu estou utilizando, né, o Instagram da ICTS Productivity. Todos podem procurar pela empresa, a ICTS Productivity, e também no LinkedIn, Bruno Branco Compliance, é meu LinkedIn. Pode procurar também, eu estou disponível aí para ajudar aí todos que tiverem alguma dúvida sobre essa nova legislação. Bacana. E já puxando aí em relação a isso, uma dica aí para os empreendedores, né, dos mais diversos níveis de empreendimentos, vamos dizer assim, o que ele precisa fazer realmente para estar em conformidade com essa lei? Bom, eu entendo que o primeiro passo é fazer um inventário de como esses dados eles circulam, né? Qual que é o ciclo de vida desses dados na organização. Ou seja, como que os dados de funcionário, qual que é o ciclo de vida do dado dos funcionários, por exemplo? A coleta é aqui, o armazenamento é assim, o compartilhamento, o descarte. Por outro lado, os dados dos clientes, os dados dos fornecedores, lembrando que essa legislação se limita a dados de pessoas físicas. E aí, com base nisso, né, você criando esse inventário, o próximo passo seria ver as lacunas dessa segurança da informação, também aplicar medidas, controles, né, organizacionais e técnicos sobre esses sistemas e sobre essas lacunas de segurança. E, por fim, criar políticas
e disponibilizar canais para que as pessoas possam exercer seus direitos. Bacana. Eu acho que esses três grandes pilares aí. Nessa questão dos canais, né, para o consumidor exercer o seu direito, existe um amplo, assim, por exemplo, eu me senti ofendido ou qualquer coisa em relação a alguma empresa que utilizou algum dado meu de alguma forma que eu não dei permissão. Existe um geral assim que eu posso buscar ou realmente é só com aquela empresa que eu tenho que entrar em contato? Bom, então, nós temos três grandes agentes, né? O controlador, o processador de dados e temos aí o encarregado, que é uma das figuras aí que a legislação trouxe. Eu digo que o importante é você entrar em contato com quem controla esses dados, porque esse sim tem obrigação de te prestar contas de como esse tratamento está sendo feito. Né? Hoje nós não temos ainda nenhum órgão ativo, né, para receber essas demandas. Eu acredito que essa autoridade, que vai, sem dúvida, espero que em breve ela vai estar de fato exercendo seu papel, ela vai ser um desses canais gerais que você comentou. Mas hoje estamos limitados a ir realmente em busca do próprio controlador na esfera administrativa. Já na esfera judicial, lógico, somos todos livres aí para procurar os tribunais, né? O que eu entendo até que não é recomendado. Eu acho que as empresas elas estão realmente com muita boa vontade de se adequar, apesar de não existir essa cultura, né? Isso é um ponto também importante. As empresas não estavam preparadas para isso. Então, eu vejo que nós estamos vivendo um tempo de transição. E, vamos dizer assim, né? Essa cultura está sendo construída dos dois lados, do nosso lado como titular e também do lado do próprio empresário como controlador de dados. Sim, principalmente nessa época agora, né? Que a questão da pandemia acelerou bastante essa digitalização de diversas empresas. Muitos estabeleceram seus e-commerces agora, né? Vários outros lançaram novos aplicativos e muitas pessoas fizeram realmente numa forma acelerada, né? Porque realmente precisava continuar aquela venda que não acontecia presencial mais, ou continuar a prestar determinados serviços que não poderiam ser feitos de forma presencial. E se atentar, vamos dizer assim, a tudo isso e a um dado a uma parte tão sensível, né, que é essa questão da captação de dados, eu acredito realmente que só depois do estabelecido, aquela continuidade, vamos dizer assim, né, do serviço prestado, que as pessoas realmente podem, né, sentar e realmente entender essa parte do que meu aplicativo está pedindo, o que meu site está pedindo em relação aos meus consumidores e como que isso está sendo armazenado, se está sendo armazenado ou não, e coisas desse tipo, né? Então, eu acredito que realmente muitos empreendedores hoje estão descobrindo, junto com os consumidores, igual você diz, essa questão aí dos dados e de como proteger esses dados, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que realmente é uma construção e ela vai nos colocar num patamar melhor, tá? Realmente vai ser um patamar que vai cooperar para esse desenvolvimento digital. Porque nós temos visto, né, cada dia que passa, essa transferência de dados, né, essa velocidade do uso do dado pessoal, ela vai impulsionar a tecnologia e os negócios. Sim. Eu também penso que em relação ao futuro teremos coisas muito boas, né, em relação a isso tudo, porque existe realmente uma coleta de dados que busca realmente a otimização de diversas coisas, melhoria para os consumidores, e é algo realmente que as empresas precisam se atentar e os consumidores também, igual a gente já falou diversas vezes.
Bruno, eu acho que assim, em relação à lei geral, né, não tem como realmente a gente entrar em todos os pontos dela, são diversos pontos, né, diversos artigos, e então eu acho que realmente a gente deu um apanhado geral em relação a isso, e eu gostaria de saber assim, de você, se você tem algo a acrescentar, alguma dica a dar, alguma coisa relacionada que você queira falar em relação ao assunto geral, né? Sim, sim. Eu acho que a proteção de dados e a privacidade, né, ela está muito mais próxima de nós agora. Então você aí, né, que está nos assistindo, na sua mão, no seu telefone, vou dizer que está a maior porta para a invasão da sua privacidade e para o vazamento dos seus dados. Então, se cuide, né? Eu acho que você vai ajudar as empresas. Como eu disse, eu tenho conversado muito com diversos clientes, né, que nos procuram. Realmente, é um momento de transição. Mas o seu papel como um agente de transformação é muito importante. Então, se interesse pelo tema, leia suas políticas, né? Envie dicas. A gente tem alguns clientes que falam, né, que os próprios consumidores, né, enviam dicas. Olha, melhora isso na sua política. Isso não está tão claro. Esse bate-bola todo mundo vai ganhar com isso, né? E nós podemos começar a partir do nosso próprio smartphone. Então, eu acho que esse tema ele veio para ficar, né? Nós temos aí uma tendência de aumento da virtualização. Então, não adianta. Agora é a gente aprender mesmo a lidar com esse tema e crescer. Crescer com a tecnologia, crescer com o compartilhamento de dados, mas crescer de forma mais ética do que estava sendo utilizado. E aí, só para frisar um outro ponto, a maioria das empresas, né, Lucas, que descumprem esse tipo, que fazem um compartilhamento desregrado, que utilizam dados de forma desrespeitosa, não são empresas de tecnologia. E aí é um ponto interessante, porque as empresas de tecnologia, elas estão dando opção nas políticas, né? Sabemos que tem muito a melhorar, mas elas têm se esforçado para isso. Mas vamos desempenhar esse papel, se interesse pelo tema, e eu estou à disposição e agradeço desde já, a paciência aí de todos aí de ouvir um pouquinho sobre esse tema que eu amo muito e que eu tenho certeza que ele está presente na nossa vida. Ainda que a gente não se atente tanto, nós vivemos uma era de dados, né? Cada vez mais. Sim. E só para lembrar também, né, que esses dados, quando analisados de forma correta, podem gerar diversas melhorias em diversas áreas, né? Por isso que vale tanto a pena a gente realmente analisar e estudar para onde que estão indo esses dados e quem que está coletando esses dados. Porque muitas vezes, eu digo isso porque eu vejo muito essa questão da generalização das coisas, né? Das Sim. pessoas falarem assim, não, eles estão coletando nossos dados porque querem nos controlar, eles querem vender para outras empresas, eles querem isso, eles querem aquilo. E muitas vezes esses dados são coletados de forma correta, de forma segura, e usados realmente para oferecer melhorias para aqueles próprios clientes e consumidores. Então eu acho que realmente essa busca por informação já né, e continuará sendo algo que todos nós devemos fazer sempre, para ter sempre melhores serviços, né, ao nosso dispor. Exatamente. Bem colocado. Exatamente isso. Na prática, nós que estamos trabalhando, implantando programas de privacidade, é exatamente isso. Eu posso dizer, né, nos projetos que eu participei, eu vou dizer 100%, não houve intenção de lesar ninguém e nem muito menos de coletar algo de forma, vamos dizer assim, obscura, não. Era porque realmente não existia essa cultura e agora está sendo construída. Então eu vejo que no nosso caso aqui no Brasil, na maioria dos projetos das empresas,
realmente existe uma vontade muito grande de acertar, existe uma necessidade desse bate-bola que eu falei, das pessoas realmente contribuírem para que essas empresas estejam em compliance e estejam, vamos dizer assim, né, de mãos dadas aí com os consumidores nessa ótica de privacidade. Sim. Bom, quero agradecer bastante aí a sua participação, Bruno. Tenho certeza que foi bastante elucidativo para todo mundo e tenho certeza que colocou uma pulguinha aí na cabeça de todo mundo que assistir essa nossa live para buscar mais informações nessas questões dos dados coletados. E é isso, agradeço bastante a todos que participaram da live com a gente. A gente continua no Instagram da Séculos aí, a live vai ficar gravada, então diversas outras pessoas terão acesso a esse conteúdo. E é isso, da minha parte eu só agradeço e dou uma boa noite a todos. Pode falar o que você quiser aí, Bruno, e a gente encerra, beleza? Fechado. Muito obrigado aí a todos aí por compartilhar esse tempo falando de privacidade. Grande abraço. Então é isso aí, gente. Boa noite a todos. Muito obrigado. Mais uma vez, muito obrigado, Bruno. E até a próxima.